Aqui, fomos a Moçambique, nos emocionamos, nos alegramos e desejamos estar lá. Já falamos aí, falamos já aí, da primeira viagem missionária à África da igreja, já aconteceu. Agora, assim como Paulo, houve uma segunda também, né? Houve uma terceira, e creio que talvez seja o tempo de, inspirados em tudo aquilo que ouvimos hoje pela manhã, que ouviremos agora também, Deus está tocando na vida, no coração dos irmãos, para esta viagem missionária, né? Vamos viajar com o pastor Elise. Eu desço a mala de novo. A ideia já está dada. Ó, vamos embora. Rapidinho eu desço a mala. Eu falo, Davi, desce a mala aí. Vamos embora. Quem tem uma malinha aí para a gente ir junto? Então, que hoje à noite a gente fique mais, animado. E às vezes a gente pensa que não é possível, né, pastor? Eu me lembro a primeira vez que o pastor convidou, eu acho que a gente estava chegando na igreja, pouco tempo, e eu ouvi o pastor falar aqui, nós estamos vendo um grupo, na hora eu sentada ali, falei para Davi, meu olho abriu, eu falei, vamos, aí Davi falou, mas agora a gente não está podendo e tal, e na semana a gente tinha uma ação na justiça, e eu estava assim, eu sou advogada dele, né, o bom é isso, né? E aí eu fui lá, ele teve um problema com o banco, e a gente tinha uma audiência. E eu cheguei e falei assim, Davi, vamos pedir a Deus, né? Vamos fazer o seguinte, você tem o direito aqui, o que a gente receber disso aqui, a gente vai ficar para a viagem, para a gente conseguir. Mas na fé, no domingo, eu já falei, pastor, vamos, nós queremos ir, não sei o que e tal. E Davi, não, o homem é sempre mais assim, né? Pensa, né, mais centrado, eu sou mais na cabeça, na emoção. Nós fomos para a ação, e eu me lembro que o juiz chamou na audiência, e a gente entrou, mas Davi na hora tinha ido ao banheiro. E eu entrei, falei, excelência, dá um minutinho só, né, o autor aqui foi ali um minutinho. E aí o outro advogado começou a negociar um acordo comigo. E quando ele negociou um acordo, o valor, eu falei assim, excelência, na verdade o autor é meu marido, então o que eu mandar aqui está certo, está aceito. Quando ele entrou na sala de audiência, aí o juiz já brincou com ela já decidiu, já resolveu. E graças a Deus nós tivemos um valor ali de um acordo, o Bradesco fez um acordo. E a gente foi, né, e viajamos e fomos extremamente abençoados, né? Toda a obra, eu falei para vocês, né, eu deixei tudo lá, quando eu cheguei de viagem, já ganhei pijama, já ganhei vestido, já fui ganhando as coisas assim, porque, né, Deus, Ele retribui com tanto amor, não que a gente faça, né, por isso, mas Ele com certeza retribui. Então não tenha medo. Amor, presta meu óculos, que eu lembrei que eu não enxergo nada, gente. Esqueci de pegar o óculos. Não tenha medo, nunca diga assim, eu não tenho. Eu me acostumei a dizer assim, isso é com Deus. Obrigada. Se Ele quiser, né, Ele vai abrir portas, e portas que você nem imagina. Eu tive muitas experiências assim, em Deus abrindo. Só aprende a entregar para Deus. Então, de manhã a gente falou um pouco sobre o que a gente conseguiu conduzir lá, fazer lá, muito rapidamente, mas a gente, né, conseguiu mostrar um pouco. Mas hoje eu deixei para falar um pouco sobre o bom samaritano. Na verdade, eu recebi esse convite para ir a Moçambique, embora a terceira vez minha na África, mas eu sempre tive o desejo de ir a Moçambique. Eu não sei, quando eu falava Moçambique, o desejo do meu coração sempre foi ir a Moçambique. Então, eu fui à África do Sul, fui a Angola, e graças a Deus. Mas um amigo que me levou, um outro pastor, que me levou a Angola, ele me ligou, né, um dia, também foi outra coisa de Deus. Eu estava no meu momento de oração, e naquele dia eu tinha feito um momento de oração muito gostoso com Deus, e me lembro que eu estava em casa andando assim, e eu não orei, eu pensei, poxa, queria fazer uma viagem missionária, tanto tempo que eu não faço uma viagem missionária. Eu pensei, eu não orei. E dali, na verdade eu pensei quando foi de noite, eu fui fazer meu momento de oração, estava ali com Deus, e nem falei isso para Deus. Eu estava adorando a Deus ali. E no dia seguinte, eu estava dando almoço até para minha sobrinha estava lá em casa, a gente estava servindo almoço, meu telefone tocou, estava longe, de repente eu pego, e esse pastor amigo que eu tinha ido a Angola com ele, falou assim, Elise, vamos a Moçambique? Eu vou a Moçambique, você quer ir? Eu só botei isso na hora, eu quero, pode me botar aí dentro. Eu nem perguntei o que era, quanto era, quando era, porque eu senti na hora que Deus estava me dando um grande presente. E quando Deus dá presente, Ele dá o presente completo.
Então, assim, naquela semana eu também consegui, Deus abriu, né, eu recebi um valor, assim, além do valor que é o valor regular de casa, em termos profissionais, e eu pude, né, fazer todo o pagamento da viagem, tranquilo, e Deus foi fechando tudo bonitinho, assim, tô apoiando, né, a igreja apoiou, a família apoiou, todo mundo apoiou junto e a gente pôde, né, encontrar. Mas, na verdade, esse bom samaritano, eu não conhecia. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa instituição, né? Como eu falei um pouco de manhã, a realidade, né, Pode passar um pouquinho, Ju. A realidade, né, que a gente encontra é isso aí. Aí tem carvão no chão, é porque está muito claro, né? Se pudesse escurecer um pouquinho que facilitava. É carvão. A criança está ali passando o dia, ela vai separando os saquinhos de carvão para vender. Então, ela vai ali, muito provavelmente, essa criança mora com um irmão, com uma irmã, ela não tem nem mais pai, nem mãe, ou então uma avó muito idosa, e ela vai separando num saco, você vê que ela abriu um sacão de carvão, e aí ela vai separando, e depois ela vai para a feira, para aquele mercado, e vende os saquinhos de carvão. Quando ela faz essa venda, ela vai ganhar, tipo, no saco inteiro, quando ela vende tudo, ela vai ganhar R$10, né? Naquilo ali, se ela tiver sorte, durante a semana. E ali ela vai conseguir comprar alguma coisa para a família. As crianças também, aí essa daí está batendo arroz, porque às vezes tem um pedacinho assim que ela vai plantar arroz, e ali ela está socando o arroz, ali ela já está peneirando o arroz. Então, essa é a realidade que a gente encontra. A criança trabalhando, sem saber ler, sem saber escrever, né? E trabalhando. Tem mais. Tem outra opção também, que é a criança que vai fazer criança. Porque muitas vezes a criança de 12, 13 anos, ela é entregue pela mãe, pelos pais, a um homem de 40 anos, que já tem 2, 3 esposas, e ela é entregue não por dinheiro, porque como a mãe não tem como alimentar, a menina começa a ficar um pouquinho mocinha, e aí ela entrega. E ali ela vai sofrer, né, todo tipo de violência, né, sexual, física, porque esses homens mais velhos, que já têm 2, 3 esposas, vai pegar uma menininha dessa que vai chorar o tempo inteiro, que vai ser maltratada. E imagina o sofrimento dessa menina, que já, de repente, já tem um bebê para cuidar e nem entende nada disso. Né, outra foto também que eu achei muito simbólica ali no mercado, o menininho vendendo lá aipim, né? E, então, essa é a realidade. A última foto dessa leva também ali a venda de carvão, a criança brincando ali no esgoto, né? Então, essa é a realidade que se encontra ali dessas crianças, onde a gente encontrou isso, fora do bom samaritano. E aí, o que acontece, né? Pode passar, só eu botei algumas coisas, você vê, isso aí é a realidade de uma casa lá. A cozinha ali, ó, no chão, né? Ali uma coisa em galãozinho de água, a panela feito ali, só para vocês terem noção que isso é 95% do lugar, né? Bom, como é que acontece, o que passasse? As crianças agora parassem na próxima foto. Essa foto é uma foto muito simbólica, porque isso é uma foto aqui, todas essas fotos, obviamente, nós chegamos lá, mas essa é uma foto que não fui eu que tirei. O pastor Léo, que eu vou falar aqui sobre ele, tirou e me mandou essa foto. Essas duas crianças estão encostadas numa gradezinha, que daqui para dentro é a instituição Bom Samaritano. Ali para fora é a comunidade. E essas crianças se colocaram e falaram assim, a gente queria ser órfão para poder estar aí dentro. Porque a instituição Bom Samaritano só atende órfãos. É um critério que eles têm que fazer, porque eles não conseguem atender todo mundo. Então, o que leva uma criança a querer ser órfão para comer? Olha a realidade. Se ali é tão difícil ter pai e ter mãe, imagina eu ter um pai e ter uma mãe, devia ser a maior alegria do mundo. Mas ela com pai e com mãe, muitas vezes, na maioria das vezes, está passando fome. E ela sabe que ali dentro da instituição tem pelo menos um café da manhã e um almoço. Então essas crianças querem entrar ali dentro, e é muito triste, porque eles não conseguem atender todo mundo, obviamente, né? Mas isso é a realidade que a gente encontra ali, né? Para você ver o tamanho da fome, da miséria, do desespero. Eu vou falar para vocês como nasceu a instituição Bom Samaritano. Esse é o pastor Danilo, a Benildes, e essa loga que vos fala. Esse casal, vamos lá,
enquanto criança, a gente tem que entender que o plano de Deus vem assim, de criança na nossa vida. E quando eu conto essa história, eu não estou contando uma história para você. Eu estou querendo que você olhe para dentro de você e entenda que Deus tem uma história que Ele plantou na sua vida quando você ainda era uma criatura informe, a Bíblia fala. Deus planejou para você cada dia da sua vida. Então, quando as coisas aconteceram na sua vida enquanto você era criança, e muitas pessoas têm histórias, eu quase morri quando eu era criança, eu ia fazer isso, mas não fiz, eu nem sei por que eu estudei isso. Não pensa que é uma coisa do acaso. Deus estava te moldando, estava te protegendo, estava te preparando para viver algo extraordinário. E se hoje você não está vivendo algo extraordinário, não culpa seu chefe, não culpa seu pai, não culpa o presidente do Brasil, não culpa o seu vizinho, é porque você ainda não se conectou com esse Deus maravilhoso, porque Ele está lá com o papel de uma história, assim, falando aqui, ó, está aqui, ó, planejei tudo isso aqui, bora, toma posse aqui. Mas você está lá chorando, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não consegui, eu não fiz. Então, só para você entender um pouquinho. Pastor Danilo, quando era criança, a Moçambique estava em guerra civil, né, assim, há alguns anos atrás, a guerra civil pelo menos parou, mas ele, enquanto criança, ele se lembra que bem pequeno, dentro daquela guerra civil, né, o grupo guerrilheiro entrou na aldeia dele, e ele só se lembra de pegar a irmãzinha menor que ele era bem pequeno, ele não sabia nadar, e até hoje ele não sabe explicar, que ele entrou no rio, botou a irmã nas costas, e atravessou um rio grande, e salvou a vida da irmã, porque ele viu todo mundo fugindo assim, e ele botou a irmã aqui nas costas, e ele se salvou e salvou a criança, isso enquanto criança. Benildes, enquanto criança, também tem uma história. Entrou também os guerrilheiros na aldeia dela. Ela tinha 3 a 4 anos de idade. E ela fala que a mãe dela pegou ela, colocou num buraco, tapou de folhas, praticamente enterrou ela viva ali. Deixou ela ali tapada, e aí quando os guerrilheiros entraram, mataram e pegaram isso a gente está falando de 20, 30 anos atrás. Pegaram aqueles pilões de arroz que você viram ali, as crianças baterem, e pegaram as mães, pegaram as mães e obrigaram as mães a colocar as crianças ali e matar as crianças assim. Então, essa é a geração que está vivendo hoje aí, adulta. E aí, aquela mulher conseguiu salvar a Benildes, porque ela estava escondida. E depois que todas as crianças foram mortas, aqueles guerrilheiros pegaram aqueles adultos, as mulheres, os homens, levaram no caminho, e a mãe dela conta que ela conseguiu, quando os guerrilheiros se distraíram, ela fugiu pelo mato, e conseguiu fugir, se esconder, voltar e buscar a filha e tirar a filha. E a filha continuava quietinha lá naquele buraco. Ficou quietinha, tirou ela de lá e salvou e conseguiu ir para outra cidade e salvou a vida da filha. Esse casal foi salvo porque Deus, na sua magnitude, tinha um plano especial para eles. Mais tarde, eles cresceram, se encontraram, se casaram. Pastor Danilo, ele começa a trabalhar e até consegue um emprego numa empresa holandesa, mas depois de trabalhar algum tempo, trabalhando muito, lógico, recebendo pouco, mas sustentava sua esposa e já com 2 ou 3 filhos. E ele perdeu o emprego, a empresa fechou. E ele ficou pensando o que fazer, e logicamente sem nenhum tipo de valor ali, acabou, não tinha dinheiro, não tinha nada, vivendo numa extrema pobreza e pedindo a Deus, mas ele já era um homem de Deus, já era um homem que gostava de ajudar, e ele disse que ele teve um sonho, e naquele sonho, Deus mostrava a ele um lado da cidade, um lugar da cidade que ele sabia onde era, e ele sentia Deus falando para ele, vá até esse lugar. E ele acordou no dia seguinte de manhã, chamou a esposa e falou, Deus mandou eu ir até esse lugar da cidade. Ele até mostrou para a gente esse lugar. E quando eles chegaram lá naquele lugar, tinha muitas pessoas, assim, na extrema miséria mesmo, já mendigos de rua, sem casa, sem nada. Se já é triste a situação, imagina a situação daquelas pessoas. E Deus falou com ele de um modo muito claro, alimente essas pessoas.
E aí ele pensou, como é que eu vou alimentar essas pessoas? E aí ele voltou para casa e ele disse que até brigou com a esposa dele. Falou, como é que eu vou alimentar essas pessoas se eu não tenho comida para minha casa? E aí a esposa dele falou para ele, a mulher sempre é sábia, né? Falou para ele, se Deus falou, Deus tem um plano. Descansa no Senhor. Passado 1 ou 2 semanas, ele recebe, né, um contato da empresa que ele tinha trabalhado. Já há 2, 3 meses sem contato com a empresa. E ele recebeu um contato de uma pessoa que falou, o diretor da empresa quer falar com você. E ele foi até lá a empresa. A empresa já estava fechada, já não tinha nada mais, porque tinha se mudado lá do país. Mas ele chegou na porta e o rapaz falou, o diretor está esperando o senhor. E ele ficou meio assustado, meio com medo daquilo e foi. Chegou lá, o diretor virou para ele e falou, olha só, nós vimos aqui, nós estamos fechando toda a empresa, né, levando tudo embora, mas nós descobrimos que nós estamos te devendo uma indenização. Aí ele ficou assustado com aquilo, falou, será que é alguma coisa, o que é? E aí o homem pegou um cheque e deu para ele. E ele falou, mas os meus amigos, os meus colegas de trabalho? Não, só tem isso aqui para você. Ó, tem aqui, a gente encontrou que a gente está te devendo esse valor. E era um valor como se fosse hoje, mais ou menos, uns 8 mil reais. Pensa que isso aí mudaria a história de uma pessoa lá. E ele, quando ele pegou aquele cheque, ele ficou com muito medo, foi para casa, nem foi no banco, e falou para a esposa dele, isso aí deve ser algum problema, eu vou chegar no banco, eu vou ser preso, porque eu estou com esse cheque, esse valor é muito alto, e ele ficou com aquele medo, mas a esposa falou, nós vamos lá amanhã. E foram no banco, receberam o dinheiro. E ele disse que quando ele recebeu aquele valor, saiu com aquele dinheirão, assim, que nunca tinha visto aquele dinheiro na vida. A esposa dele chegou em casa e ele já estava fazendo planos. Ele falou, eu vou reformar minha casa, eu vou comprar comida, eu vou comprar uma moto, porque assim, uma motinho eu consigo fazer transporte, frete e ganho dinheiro para minha família. E ele disse que já estava com os planos todos na cabeça. E aí a esposa dele falou assim, lembra o que Deus mandou você fazer? Aí ele ficou zangado. Ele falou que eu vou mudar a minha vida aqui. Quantos de nós, né, iríamos pensar isso? Imagina quando você recebe um valor, você recebe uma bênção, e é natural que a gente pense para a gente. Poxa, eu vou, né, comprar uma casa, melhorar meu carro, fazer alguma coisa. E a esposa dele falou aquilo para ele, e ele não conseguiu dormir naquela noite. E eles foram até o mercado no dia seguinte, compraram muita comida, alugaram um carrinho assim aberto, botaram aquela comida e foram até aquele lugar e distribuíram comida para aquele povo todo. E aí distribuíram aquela comida toda e foram embora. Quando eles chegaram em casa, foram para casa, dormiram, compraram comida para casa também, lógico, e foram dormir. Quando eles acordaram de manhã, que eles abriram, saíram na porta, o que aconteceu? O povo estava todo na porta deles. Porque o povo descobriu onde ele morava e foi tudo para lá. E eles falaram, meu pai do céu, e ainda tinha sobrado um dinheiro. E eles começaram a alimentar, falando, então a gente não vai mais para lá, a gente vai alimentar aqui. E aí eles começaram a fazer comida e alimentar aquelas pessoas, e assim começa a nascer algo que Deus... Aí ele conseguiu um outro emprego e ele usava o dinheiro, que já era bem pouquinho, para alimentar a família, mas ele trabalhava numa cidade longe e ela ficava ali alimentando aquelas pessoas, e ela falava, cada dia chega mais gente, e eles começaram a alimentar. Então Deus coloca no coração dele outro sonho, e ele sonha também com 3 letras, MCE. E ele acorda de manhã e fala, MCE. E ele consegue um celularzinho que tinha lá uma internetzinha, ele coloca lá no Google e ele descobre, a primeira coisa que aparece é MCE, é Missão Cristã Europeia. Se eu não me engano, é essa sigla. Pode passar, por favor. E aparece ali o nome desse homem, pastor Leônidas. No meio de centenas de nomes, que eram os missionários daquela missão, aparece esse pastor e o e-mail dele. Tinha vários nomes. E ele olhou, ele falou assim, é esse. E ele manda uma mensagem para ele, eu estou aqui em Moçambique, tarará, e eu estou alimentando pessoas, eu queria que você viesse aqui conhecer o trabalho nosso. E esse pastor Leônidas recebe esse e-mail 1 semana depois, porque não abre e tal, e quando ele abre esse e-mail, ele responde, olha, acho que você está falando com a pessoa errada, porque eu trabalho na Europa. Esse pastor Leônidas é um pastor que trabalha com viciados, né, recuperando viciados,
e ele tinha um ministério muito grande nessa área, tanto na Europa como aqui no Brasil também. Ele já tinha retornado de morar na Europa, mas continuava servindo, pregando, e ele fala assim, eu estava com a vida boa, eu viajava pela Europa pregando, captando recursos, tratando de recuperação de drogas, ensinando as pessoas a recuperação de drogas, e estava muito bem. Então ele falou, não, você está com a pessoa errada. Só que eles começaram a conversar, e Deus começou a tratar também o coração do pastor Leônidas. E, sintetizando, o pastor Leônidas vai até Moçambique, falou, eu vou lá conhecer, só vou lá conhecer. Não, um dia o pastor Leônidas fala para ele antes, eu vou aqui juntar aqui uns amigos, vou fazer uma oferta e vou te mandar um dinheiro. Aí o pastor Danilo falou, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você venha aqui. E ele disse que quando falou isso para a esposa, por que você falou que não queria o dinheiro? Pegava o dinheiro também. Ele falou, não sei porque eu falei, mas já falei, agora também não quero. E, enfim, pastor Leônidas foi lá e Deus tocou no coração. E há 7 anos, pastor Leônidas tem ido lá e deixou todo o trabalho de recuperação de drogados, deixou esse ministério europeu e agora ele se dedica durante todo o ano a captação de recursos no Brasil, a instituição das situações, ele organiza toda essa missão Bom Samaritano aqui no Brasil e vai sempre lá, né, e ele faz esse trabalho, juntou com o pastor Danilo e a irmã Benildes lá. Então essa é a história, né, que Deus faz milagre. Lembra que eu falei? Deus salvou 2 crianças. Deus salvou 2 crianças, porque Ele tinha um propósito maravilhoso na vida deles. Talvez Deus tenha te salvado de uma situação. Talvez você esteja num nível de vida que você fala, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas está faltando. É porque tem algo que Deus plantou na sua vida, no ventre da sua mãe ainda, e você não completou essa obra. Então hoje é o dia de você decidir ouvir a voz de Deus e entender o que é o reino de Deus. Você olha o sorriso, e o pastor Leônidas é esse sorriso. Só tem um defeito, Fluminense, pastor. Pior que as 5 pessoas que eu fui, todo mundo Fluminense. Cheguei lá, o Fluminense começou a perder tudo. Aí o Alex fala para mim, culpa é tua, porque você chegou aqui, a gente começou a perder tudo. Mas é essa alegria de chegar lá, né, e abençoar vidas. Então é isso que acontece. Agora, o que faz, né? O que acontece, ali com esse sonho, o que faz? Pode passar o próximo assim. Hoje esse ministério, né, atende essas crianças, regularmente 150, mas em média, mensalmente atende a 200 crianças por mês, órfãos, pré-requisito, ou não ter pai ou mãe, porque para dar um apoio melhor. E ali essas crianças almoçam e tomam café da manhã. Elas tomam café da manhã, depois vão para a escola, voltam, almoçam, aí elas vão ter diversas atividades. Reforço escolar, aula de música, eu vou falar de algumas atividades que ela tem. Aqui você está vendo um prato bonito, né? Tem maionese, tem arroz, tem batata e tem frango. Legal, né? Esse frango 2 vezes por ano. Só no Dia das Crianças e no Natal. Então nós estivemos lá no Dia das Crianças. Então essa alegria, orando ali, agradecendo, porque ver esse pedacinho de frango ali para ele, gente, sabe, nem tem palavras. Então 2 vezes por ano nós também podemos ajudar a proporcionar o refrigerantezinho. Isso aí é porque é o Dia das Crianças. Porque o natural, o dia a dia que a gente ali era feijão e arroz, ou então arroz e um repolho, tudo feito com muito amor, com muito carinho, muito temperadinho, muito gostoso. Mas assim, tudo muito simples, é legume, né, arroz, feijão, essa é a diária. O que já é maravilhoso, né, para a vida deles, o que é maravilhoso isso. Fora isso, eu falei para vocês de manhã que a escola não fornece nada e não permite que eles vão. Então as crianças chegam ali, às vezes com 10, 12, 13 anos, sem saber ler, escrever. Então quando ela chega ali, o Bom Samaritano providencia matrícula na escola, providencia uniforme, providencia material escolar, providencia tudo o que ela precisa, dá roupinha, dá sapato, e aí elas conseguem ir para a escola. Porque muitas vezes essa criança que ela está lá fora, ela tem, como eu mostrei antes, fazer o carvão, vender carvão, bater o arroz, plantar. E aí o que acontece? O Bom Samaritano traz ela para isso. Elas não dormem lá, ainda não. Mas elas pelo menos tomam café e o almoço. Depois elas não comem mais nada. A maioria dessas crianças volta para casa
E no fim de semana, elas não comem nada, esperam a segunda-feira para conseguir se alimentar. Porque é o que o bom samaritano consegue fazer, né? Ideal seria, e eles estão lutando, a próxima etapa é tentar dar um jantar para essas crianças também, né? Essas crianças, e aí, enfim, a próxima ali, a gente teve o prazer de viajar com a Alex, né? João fez o curso lá com o Alex. Alex, se você for na internet, padoca do Alex, Alex é sobrinho do pastor Leônidas, foi para lá em 2017, aqui é a esperança, só para você ver a idade dela. E ele começou a ensinar as crianças a fazer pão. Ele tem um negócio muito próspero de pão, né, que você vai encontrar, ele é um influencer hoje, que o negócio também cresceu depois que ele começou a ajudar. Alex é uma pessoa super simples, super legal, e ele vai todo ano, mas além de todo ano treinar e dar mais cursos sobre padaria, ele sustenta o pão durante o ano inteiro. Então ele dá pão, dá farinha, paga o padeiro, ele faz todo um sustento dessas crianças. Aí você vai encontrar, ó, eles aprendendo, né, fazer pão, lá ele fazendo pão, tem um forno a lenha, tudo isso é feito lá. Então isso também ajuda muito nessa alimentação. Durante o dia, essas crianças também ficam, olha, aprendem aula de música. Então, olha outra expressão dessas crianças. A criança tratadinha, ali é o parquinho, já aqui dentro das atividades, e é outra alegria. Curso de inglês, acreditem. Um menino chamado Omar me mandou até uma mensagem hoje. O Omar, ele... Deixa eu ver se ele está ali na foto. Acho que nem está ali nessa foto, que acho que ele estava para cá de manhã. Ele veio do Malawi, e como o Malawi fala inglês, ele tinha pelo menos alguém na família que falava inglês. Ele começou a se interessar pelo inglês. E aí ele pegava, às vezes, um pouquinho de internet, um celularzinho bem ruizinho, e botava os vídeos do YouTube e começou a aprender inglês sozinho. Ele só tinha uma formaçãozinha e começou a aprender inglês sozinho. A filha do pastor Leônidas tem um curso de inglês. Está lá o curso de inglês, Harpen, né? Esse curso de inglês, ela quando soube dessa história, ela começou a treinar esse menino à distância, dar aula para ele, e hoje ela paga o salário dele para ele dar aula para as crianças. Então ali você vai ver senhoras, crianças aprendendo. E quando a gente estava lá, eles estavam formando a primeiro nível. Então tinha uma turma se formando, uma das turmas do inglês, olha quanta gente ali. Olha a oportunidade, né, que essa missão Bom Samaritano está fazendo. Esse espaço aí é um espaço multiuso, é igreja, é escola, né, é curso, é para os viúvas, é um espaço que é tudo assim. Ali a alimentação, né, feita, hoje é o dia do frango, né? Esse que está de vermelhinho ali, volta um pouquinho, é o Domingos, tá, gente? Que a gente, né, fez a casa dele, que está sendo reformada né, nesse momento. É o Domingos. Esse é o outro, o pequeno. O que acontece com esse casal? Eles têm 5 filhos biológicos, mas existem muitas crianças que vão se achegando em situação muito complicada. E eles começaram a agregar dentro de casa. Então, eles adotaram cerca de 20 crianças. Então, hoje eles têm em casa, a casa dele são umas 30 pessoas, porque tem situações que não tem como, eles acabam trazendo para ele. Pode passar. Ah, deixa eu ver aqui que eu acho que eu botei. Tem um videozinho da festa de crianças. Juju, vê se você consegue botar aí. Ou então vídeo presente. Ó, esse é o dia das crianças, ó. Olha eles esperando ali, ó. Com a calma, tranquilidade, esperando a alimentação. Eles estão arrumadinhos assim, ó. Tá vendo? Por isso, antes da refeição, queremos agradecer. Obrigada, Senhor. Talvez para a gente seja tão simples isso, né? Amém. Essezinho que está em pé aqui de costa é um monitor
é a quarta casa aí que a gente já está começando a trabalhar para reformar também. Bota um vídeo de sofrimento, só para a gente ver como... Bem, você que está vendo o vídeo, olha para as crianças. Como elas estão acostumadas a passar necessidade, ou seja, a passar fome. Porque muitas delas comeram ontem, almoçaram ontem, não jantaram. E aqui hoje atrasou, porque hoje é um evento especial. Já são 11h20 aqui e elas estão em silêncio, esperando a ordem para começar a tocar todos juntos. Né? Não tem ninguém atacando. Vocês entenderam o que ele falou? Muitas dessas crianças comeram ontem no almoço, foi a última refeição delas, ontem no almoço. Pensa que você só almoçou ontem. Está na hora do café da manhã. Olha a calma e a educação. Primeiro, porque elas estão tão acostumadas a sofrer, a passar fome, que imagina se fosse a gente ali dizendo, vamos embora, me dá aqui um negocinho. Né? Hoje a gente almoçou lá em casa, a família toda, né? Aí Davi, para aí, vamos, todo mundo já botando comida, vamos orar primeiro. Porque a gente, né? E a gente não estava passando fome. Imagina ali, a carinha, mas em toda a educação, né? Então, eles estão acostumados a esse sofrimento. Então, assim, esse é assim, algo que mexe completamente com a nossa vida. Só para a gente exemplificar um pouquinho, né? Duas situações para vocês entenderem o nível do sofrimento dessas crianças. Pode passar, querida, as fotos, né? Eu queria mostrar a história, duas histórias rapidamente. São as crianças, né, brincando ali também, as crianças brincando, só a alegria deles ali. Né, esse foi o café do Dia das Crianças, essas mulheres fazendo a comida, ó, ali, como eu falei, não é um laguinho, não é um rio, é um esgoto mesmo, mas a comida está sendo feita ali. E essas mulheres são as viúvas que também são atendidas, tá vendo? Também tiveram sua refeição por dia. Agora aqui um minutinho. Só vou falar duas histórias bem rapidinhas aqui, também para você entender. Um desses meninos, logicamente não é o pastor Léo, é o Vitor Vitorino. Eu, propositadamente, eu tenho até uma foto com ele sozinha, mas eu não queria identificar ali, porque, né, por questões óbvias. Um desses meninos chama Vitor Vitorino. E o pastor Léo falou assim, conta para ela a sua história. Aí sentamos dois assim e ele veio contar. Ele levou assim mais de 1 hora para contar uma história que eu vou contar para você em 3 minutos. Porque a dor dele era tão grande. E a história dele é o seguinte, ele muito pequeno perdeu a mãe. A mãe era muito boa para ele, mesmo na extrema pobreza, era muito boa. Quando ela morreu, eles fazem uma reunião familiar para ver com quem a criança vai ficar, quem vai cuidar da criança. E nessa reunião familiar o pai falou, eu não quero essa criança. E ele já teve essa rejeição ali. E ele já sofrendo muito pela perda da mãe, ficou sem. E aí uma tia se levantou e falou, tá bom, eu vou cuidar dele. E ele foi morar com essa tia. Passado um tempo, o pai dele voltou até ele e falou assim, não, eu vou levar você. E ele ficou numa alegria enorme. Ele falou, meu pai me quer, meu pai me ama. E ele foi com o pai. Dali o pai começou a viajar. E ele falou, onde a gente vai? O pai falou, não, nós vamos num lugar, você vai ver. E eles foram para bem longe. E quando estava assim, muito longe, chegaram num lugar, era tipo um mercadinho, uma casinha, uma coisa assim. E ele entrou até ali e o pai falou para ele, esse aqui é seu tio, você vai ficar com ele. E ele estranhou aquilo, mas ele, mesmo tendo 8 a 10 anos, pequenininho, ele percebeu que o pai foi para o canto com aquele homem. E o homem começou a contar dinheiro e dar dinheiro para o pai dele. E ele percebeu o que estava acontecendo. E ele foi tomado de um pânico tão grande que ele começou a chorar. Ele viu que o pai estava vendendo ele. E ele começou a chorar alto. Colocaram ele num quartinho, trancaram ele num quartinho. Mas ele chorava tão alto que as pessoas da rua chamaram a polícia. E Deus, quando eu falo que Deus tem um propósito para cada um, eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar dele, e eu pude falar isso para ele. Falei, seu nome é Vitória 2 vezes, você é um vitorioso. E ali a polícia pegou e ele conseguiu falar para a polícia, que o pai falou assim, eu não conheço esse menino. Ele falou, não, ele é meu pai. E ele contou para a polícia o que tinha acontecido, o pai foi preso e graças a Deus ele voltou para a casa da tia, conseguiram levar ele e identificar e levar ele para a casa da tia. Mas a fome era tão grande, a tia doente em casa e ele não tinha comida, até que ele conheceu o bom samaritano e ele começou a ir lá e pelo menos fazer as refeições como as crianças faziam.
E um dia o pastor Léo, mas ele não tinha vaga para as crianças, e o pastor Léo se compadeceu tanto que pegou um dinheirinho, deu para ele e falou, guarda esse dinheiro para uma emergência, porque quando você vem aqui, come, mas guarda esse dinheiro. E logo no primeiro fim de semana ele voltou, na segunda-feira, e o pastor Léo falou, e o dinheiro que eu te dei? Aí ele falou, gastei. E o pastor Léo ficou zangado, falou, ele deve ter comprado doce, deve ter comprado alguma coisa. E aí ele foi e falou, não, é porque minha tia estava 5 dias sem comer e ela ia morrer. Então eu fui no mercado, comprei um pouquinho de arroz, cozinhei e dei para ela. E aí o pastor Léo viu que não tinha, trouxe ele para casa. O pai dele ia vender ele porque estava doente, ia pegar o dinheiro para fazer o tratamento. E estava vendendo provavelmente para um traficante de órgãos, né? Como eu falei de manhã, as crianças somem e as crianças são usadas como no tráfico de órgãos. Mas Deus resgatou o Vitor Vitorino. E hoje ele está ali integrado, ele serve, mas o coraçãozinho dele ainda está muito doído, pude estar conversando com ele, aconselhando. E queria contar a história de outra menina também, vai passar assim, lindas meninas, uma delas é Eugênia, também não quero identificá-la. A Eugênia também perdeu a mãe, isso é muito normal, muito natural. Perdi minha mãe, meu pai, morava com meus irmãos. E ela começou a morar com os 2 irmãos, só tinha 2 irmãos. E eles 3 moravam, os irmãos às vezes iam lá buscar lenhazinha, vendiam uma lenha, alguma coisa para ter, pelo menos alguma coisa para comer, mas sempre passando muita fome. E Eugênia disse que ela chorava o tempo inteiro, porque ela sentia muita falta da mãe. E ela chorava, até que um dos irmãos tinha um amiguinho que era do Bom Samaritano. E começou a ir até lá e se alimentar. E começou a levar, mas ela disse que ela não conseguia sair da casa. E um homem invadiu a casa dela e começou a bater no irmão dela. E outras coisas mais. Enfim, ela foi agregada e hoje ela e os irmãos estão como filhos também do pastor dentro desses 20 crianças que foram agregadas e adotadas de certa forma, né, abraçadas pelo ministério em tempo integral, dormem lá e vivem lá. Então, são crianças que têm sido resgatadas, né? Crianças que estão sendo salvas, né, por um trabalho que Deus, assim, levantou um casal que não tinha nada, que não tinha expectativa, que não tinha condição de nada, mas que não olhou para o que eles eram, não olhou para onde eles nasceram, não olhou para o que eles tinham, mas eles olharam para um Deus que pode todas as coisas. Amém? E o que está faltando para você? Abrir o seu coração e salvar vidas. Talvez você tenha um vizinho, um morador de rua que você vê, alguém que você sabe que está desempregado. Não precisa ser lá em Moçambique. Essa menina, só mostrando aqui a Migui. Migui hoje ela é monitora das crianças. Essa ela está fazendo 20 anos. Ela nunca tinha visto um bolo de aniversário. Nunca tinha visto. E aí o Alex fez esse bolo de aniversário para ela. Olha o olhar dessa menina. Porque lá eles nem celebram o aniversário. E o Bom Samaritano está resgatando isso. Está cantando parabéns para as crianças no aniversário, para que elas entendam, né, que elas são alguma coisa. Eu queria ler a palavra de Deus, né, para finalizar, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Será que... Vou ler a Bíblia, vou ler aqui a palavra primeiro. Não, eu pensei, vou ler aqui a palavra primeiro. Lucas 13 diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por esse motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Eu fico imaginando uma mulher encurvada.
Engraçado que lá em Moçambique, acho que o pastor deve ter visto muito isso em África do Sul também, a vassoura é pequenininha, né, Vanusa? Eles pegam uns galinhos assim, fazem uma vassoura e fica assim, gente, eu até tenho um vídeo, eu mostro, mas não tenho coragem de botar no grupo não, que eu tentei varrer e o pessoal ria de mim, porque assim, ó, é muito difícil você varrer assim. Imagina essa mulher que há 18 anos andava assim, encurvada. Já ficou assim, 2 minutos, gente, não tem idade para isso não, já dói tudo. Mas eu acho que me chama a atenção que ela continuava no templo. Ela estava encurvada. E quando a gente está encurvado, a gente olha para baixo. Porque se eu estou andando aqui encurvada, eu não consigo olhar para lá. Eu não consigo olhar para vocês. Eu só estou olhando o chão aqui. Eu só consigo olhar o chão. E eu estou andando aqui, eu vou tentando me equilibrar para não cair, mas nada ao meu redor. Nenhuma esperança há. Ninguém do meu lado tem. Porque eu estou olhando para baixo. E quantas vezes nós, na casa de Deus, estamos andando encurvados? A gente ouve falar aquela notícia lá sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as catástrofes, sobre o desemprego, sobre as privatizações, sobre os problemas dos empregos, sobre os problemas de saúde, sobre as doenças, sobre as epidemias. Mas a gente está olhando para baixo e está dizendo, não tem esperança. Vai acabar, não tem jeito, eu não posso fazer nada. Mas quando Jesus viu aquela mulher, mas está ali, na casa de Deus. E ela estava ali, na casa de Deus. 18 anos ela estava ali na casa de Deus. E aí Jesus encontra ela e fala, levanta, você está livre dessa enfermidade. Deus hoje está nos chamando. Deus hoje está querendo despertar corações para que a gente se levante. Eu me vejo na vida dessa mulher, porque muitas vezes eu me vejo olhando para baixo. Ai, não vai dar certo, ai, não tem esperança, ai, isso vai acabar assim. Mas Jesus tem soprado no meu coração, soprado no meu ouvido, dizendo, levanta aí, se endireita, porque tem um futuro maravilhoso pela frente, porque tem alguém do meu lado que precisa que eu veja e que eu ajude. A pergunta que eu queria fazer para você já imaginou, pensa rapidamente aqui comigo, se você recebesse uma visita dos céus, que dissesse para você assim, olha, daqui a 6 meses... você vai morrer. Imagina que é de Deus isso, que você tem certeza que foi um anjo do Senhor. Lembra de Ezequias? Não foi assim? O profeta não foi lá? Isaías e disse, você vai morrer? Pensa nisso. Vou te dar 10 segundos. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Não é para falar para mim não, para falar para você. Seja honesto com você. Você tem 6 meses de vida, você não está doente não, você vai ter 6 meses de vida, não adianta dizer que vai largar o trabalho que você tem que pagar as contas 6 meses, mas você tem 6 meses de vida. Seja honesto com você e me fala o que você pensa assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com 6 meses. Eu saí perguntando isso a várias pessoas, assim, mais chegadas a mim, fala aí, o que você quer? Todo mundo a princípio tem dificuldade de responder, é óbvio, porque a gente pensa, gente, 6 meses, mas eu confesso para você, que a grande maioria das pessoas, e eu me arrisco a dizer, que aqui, a grande maioria, se você foi honesto com você mesmo, vai pensar em ter que resolver isso, eu tenho que deixar isso, talvez, a minha vida acertada para o meu filho, eu tenho que viver isso que eu não vivi ainda, eu vou aproveitar e vou viajar, eu vou fazer aquilo, porque às vezes a gente está conectado, e nós temos estado entretidos com este mundo de uma forma que parece que a minha vida é aqui e agora. E aí eu começo a fazer planos e tá bom, vamos fingir que Ezequias foi igual com Ezequias. Não é mais 6 meses não. Deus está te dando 15 anos. Deus está te dando 20 anos. Deus está te dando 50 anos. Tem os jovens ali que ainda vão ter mais 80 anos. Tá bom. O que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com esse tempo? É como se eu tivesse aqui, meu novelinho aqui, deixa eu ver, 6 meses de vida aqui mais ou menos, aqui 1 ano de vida, 2 anos, 3 anos, 4 anos, caiu aqui, vamos lá, 50 anos, finge que isso aqui tudo aqui, ó, é a minha linha de vida aqui. E ficou da cor do tapete, não dá nem para ver, né? Tinha que ter escolhido uma cor diferente. Mas está aqui, a minha linha de vida está aqui, ó. Quantos anos eu vou viver ainda? Tem 54? Vamos lá, né? Quantos, amor? Vamos ver quantos ele quer que eu viva.
Ó a responsa aí, ó a responsabilidade. Então vamos lá, os próximos 40 anos aí da minha vida estão aqui marcados, né, por Jesus. Amém. Mas eu vou te contar uma coisa, esses 40 anos dá para me fazer coisa pra caramba. Legal, posso fazer um planejamento legal. Mas olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? A eternidade. Deixa a bagunça aqui. Vai. Acabou? Olha quanto tempo. Você está preocupado com 40, 50, 60 anos que você ainda tem? 20 anos, 30 anos? Posso ficar aqui até, ó, vai demorar aqui. Deus te chamou para viver isso aqui, ó. E como é que você está preparando para viver isso aqui? É o carro novo? É a casa nova? Glória a Deus que a gente tem um conforto. Não estou aqui querendo plantar pobreza, não. Glória a Deus, porque Deus me deu uma casa confortável, um carro confortável. Mas eu não vou usar nada disso aqui. Eu não vou usar nada disso aqui. Na verdade, o que eu vou usar aqui, nesse tempo de eternidade, é estar achegado a Deus. É o galardão que Deus está preparando para mim. Eu podia ficar aqui desfiando isso o tempo inteiro. Mas o que eu quero que você entenda, que essa vida, esse foco, esse entretenimento, que talvez você esteja perdendo esses 20, 30, 40, 50 anos que você ainda tem nesse mundo, vendo reels do Instagram, pensando muito em estética, pensando muito em coisas materiais. Mas Deus te chamou para viver a eternidade. E isso aqui é apenas a preparação. E quantas vidas não vão estar vivendo com você na eternidade, porque você estava preocupado em olhar apenas para a sua vida. Hoje Deus está te chamando para se levantar e dizer, não, agora eu vou viver toda essa eternidade de uma forma diferente, mas eu vou plantar aqui, agora, de uma forma diferente. Essa história de Moçambique não acaba aqui, e espero que nunca acabe nos seus corações. Só para te lembrar, dia 10 de agosto, nós vamos ter um encontro com a Benildes, a esposa do pastor Danilo. Eles vão estar no Brasil aqui, e a Benildes vai estar aqui, trazendo essas histórias de uma maneira muito mais reais, muito mais vividas, daquela que vive isso a vida inteira. Você não pode perder, nós vamos ter bazar, caldos, sorteios, mas você não pode perder, porque nós vamos estar também ainda plantando em Moçambique. Mas eu tenho certeza que você vindo, né, nessa tarde missionária, Deus vai abençoar a sua vida. Mas eu queria mesmo que você curvasse a sua cabeça agora em oração. Eu queria mesmo que você olhasse para dentro de você agora e fosse honesto na presença do Senhor, honesto em olhar para dentro de você e imaginar se você está andando encurvado, olhando o chão. Se o seu pensamento hoje de manhã foi porque o vizinho estacionou mal o carro, porque alguém gritou muito na rua, porque o cachorro do vizinho latiu muito, de repente foi o meu cachorro porque estava latindo muito, não brigue comigo. Mas às vezes a gente se preocupa com tantas bobagens. E eu queria que você orasse ao Senhor agora primeiro, pedindo perdão ao Senhor, por perder tanto tempo da sua vida. Esse tempo que Deus está te dando precioso na terra, se preocupando com bobagens. Não estou dizendo ninguém aqui para sair do trabalho, ninguém aqui para deixar de plantar um futuro bom para a família. Eu estou dizendo quanto que você está investindo na sua eternidade e quanto você está investindo na sua vida desse mundo material. Eu quero te convidar a fazer um desafio, a ser desafiado, para ir à presença do Senhor e falar, Senhor, eu quero investir no reino agora. A partir de agora eu vou investir, eu vou trabalhar, eu vou fazer, mas eu quero investir a minha vida no reino, o meu tempo, os meus dons, os meus bens. Eu quero investir as minhas orações, as minhas madrugadas. Eu quero investir no conhecimento da Tua palavra. Eu quero interceder por essas crianças, porque a minha oração pode chegar lá. Pode ser que eu não tenha oferta o bastante para ir lá, mas eu tenho oração, porque o poder da oração pode chegar lá. Faz um desafio com o Senhor.
Peça ao Senhor para que lhe mostre qual é o seu campo missionário. Talvez seja o seu trabalho, a sua vizinhança, a igreja aqui que tem campo amplo para você trabalhar. E se comprometa com o Senhor a fazer algo diferente para o reino. A investir na eternidade e povoar o céu. Você já imaginou, né? Se quando você chegar no céu, quantas pessoas vão estar te esperando e dizendo assim: obrigada, pastor Edmar, porque você pregou a palavra. Obrigada, Vanusa, porque você ficou tanto tempo na África. E porque você foi lá na África, Vanusa, eu estou aqui no céu. Obrigada, Noemi, porque eu era mensageira do rei e você me ensinou lá a palavra. E agora eu estou no céu porque eu assisti sua aula lá na mensageira do rei. Quantas pessoas vão estar te aguardando para te abraçar no céu? Invista no reino.